Olá, professora, olá a todos que estão assistindo. Eu vou dar início ao nosso seminário que consiste na temática do aborto e do infanticídio, certo? E eu serei a pessoa que irá iniciar a apresentação. Então, vou iniciá-la trazendo aqui para vocês o conceito de aborto. O que vem a ser aborto? Aborto, a gente entende, nesse caso, transmite a ideia de uma privação do nascimento, né? Isto é, a interrupção voluntária da gravidez com a morte do resultado da concepção, trazendo, no caso, a morte daquilo que resultou da concepção, certo? É válido dizer aqui para vocês que há uma corrente que defende que o termo correto seria abortamento, certo? Abortamento, que nada mais seria do que a ação cujo resultado é o aborto. Contudo, como o termo difundido é aborto, ele será utilizado, é ele que será utilizado na apresentação desse trabalho, tá bom? Então vamos lá. A gente precisa saber que existem pontos de vista diversos quanto ao entendimento do que é aborto. Dentre eles, nós vamos trabalhar aqui em destaque com dois, que é o ponto de vista médico e o ponto de vista da Igreja Católica, que entendeu os seus pontos de vista mais, como eu posso dizer, mais em voga em relação a esse assunto. Então, vamos lá. O ponto de vista médico, ele entende que o aborto é a interrupção até a 20ª ou a 22ª semana, ou quando o feto pesa até 500 gramas, ou ainda, segundo alguns médicos, quando o feto mede até 16,5 centímetros. Para a Igreja Católica, o aborto ele seria a morte deliberada e direta de um ser humano na sua fase inicial da existência, independentemente da forma como for realizado esse aborto. Nós temos que destacar aqui também que há algumas espécies de aborto, certo? Dentre elas estão o aborto natural, o qual não é crime e acontece quando há uma interrupção espontânea na gravidez, o aborto acidental, que também não é crime e é originado por diversas causas distintas, como, por exemplo, uma queda, um traumatismo, entre outras situações. O aborto criminoso, aquele vedado pelo ordenamento jurídico, que é o que vamos versar daqui a pouco quando eu passar a falar sobre a legislação do aborto. E, por último, o aborto legal ou permitido, que são os abortos subdivididos em terapêutico e eugenésico ou eugênico, que mais adiante, ao longo da apresentação, meus colegas vão explicar melhor sobre esse assunto. Dando continuidade e tratando agora a respeito da legislação quanto ao aborto, nós teremos no nosso Código Penal brasileiro, dos artigos 124 ao 128, a tratação legislativa sobre o assunto. Então, dentre esses artigos, nós teremos o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, aborto provocado por terceiro, aborto necessário e aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Mas, nossa, deve estar se perguntando como é que se encaixa cada um desses assuntos com os artigos em si. E aqui eu vou explicar e trazer para vocês. Então, por partes, né? Na sequência, para que fique um entendimento lógico bacana aqui. No artigo 124, que é o primeiro dos artigos que eu falei que vão tratar no Código Penal a respeito do aborto, nós temos o seguinte, letra de lei: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Esse artigo 124 é justamente o artigo que vai tratar a respeito do aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento.
entendendo-se assim que tal ato é enquadrado como crime no Código Penal brasileiro, tendo como pena detenção de 1 a 3 anos. Seguindo adiante, artigo 125, letra de lei, provocar aborto sem o consentimento da gestante, preclusão de 3 a 10 anos, pena, né, no caso. Como também o artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Aqui a gente vê que parece ser igual ao artigo 125. Contudo, no 126 a gente vai ter aqui o parágrafo único, onde diz: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, aqui, nesses dois artigos, é justamente o parágrafo único do artigo 126, onde ele vai trazer à tona tais detalhes como a gestante não ser maior de 14 anos, ser alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Porque desse modo, sendo esses detalhes preenchidos no crime, a gente vai aplicar não a pena do 126, mas a pena do 125, porque a gente vê na letra da lei que a pena do 125 ela é maior, pois a reclusão é de 3 a 10 anos e no 126 a reclusão ela é de 1 a 4 anos, tornando-se assim menor. Por isso, mediante o parágrafo único do 126, cabendo-se assim o crime nessas diretrizes, aplica-se não a pena do 126, mas do 125, porque a pena do 125 ela é maior. Então, esses artigos aqui, o 125 e o 126, eles vão ser os artigos referentes ao aborto provocado por terceiro, ou seja, são abortos provocados não pela gestante, como o 124, e eu expliquei anteriormente, mas por um terceiro. Seguindo-se adiante, nós chegamos aqui no artigo 127. O 127, ele não vai tratar de uma especificação de crime de aborto em si, mas ele trata da forma qualificada do aborto, onde ele diz que as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave ou são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Ou seja, o 126 ele vai trazer que, cometendo-se o crime concernente aos artigos 125 e 126, como ele bem diz na letra da lei, os dois artigos anteriores, essas penas serão aumentadas no caso de a gestante haver sofrido lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Ou seja, como eu disse, o 127 ele não trata do aborto em si, mas vai tratar da forma qualificada do crime do aborto, enquadrado nos artigos 125 e 126. Por último, e não menos importante, obviamente, nós chegamos aqui ao artigo 128, que é o último dos artigos que eu falei que vão tratar no Código Penal a respeito do aborto. O 128, em seu caput, diz o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico, ou seja, percebe-se logo de cara que aqui no 128 nós vamos tratar da não punição do aborto, pois sim, apesar de no Brasil o aborto ser crime, nós teremos duas, ou seja, os dois incisos trazidos no 128, certo? Que são as duas hipóteses em que no Brasil será permitida legalmente a prática do aborto. Então vamos lá, caput, novamente. Não se pune o aborto praticado por médico
Inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, que é justamente o aborto necessário, pois nesse caso, no Brasil, na legislação brasileira, entende-se que, não havendo outro meio de salvar a vida da gestante, pratica-se o aborto de forma legal, pois entende-se que, nesse momento de escolha, deve-se escolher a vida da gestante, certo? A gente bem sabe que há casos, exemplos, novelas que retratam muito o assunto naquele momento da escolha do parto, que há complicações em que o médico deve escolher, eu digo isso entre aspas, porque não é bem uma escolha entre a vida da gestante e a vida do bebê. É válido aqui ressaltar que na legislação brasileira o médico se encontra assegurado legalmente para cometer esse aborto necessário. Inciso 2º. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Ou seja, aqui nesse inciso 2º nós temos o aborto no caso de gravidez por estupro. É a segunda hipótese em que a legislação brasileira vai permitir o cometimento da prática do aborto. Ou seja, são essas duas hipóteses. Sabendo-se que o aborto no Brasil é crime, não há de se esquecer que nós temos apenas duas hipóteses e quem será permitido a prática legal do aborto, que é o aborto necessário e o aborto no caso de gravidez por estupro. Todos dois enquadrados no artigo 128 do nosso Código Penal brasileiro. Então, nesse caso, eu tratei anteriormente, dos pontos de vista do que vinha a ser o aborto e trouxe aqui para vocês, no ponto de vista médico, essa temporalidade, da interrupção da gestação, onde eu trouxe aí a 20ª semana, a 22ª semana. Só que, depois de tratar da legislação, espero que vocês tenham percebido que a legislação brasileira, como eu disse, apenas nos dando duas hipóteses para o cometimento legal do aborto, ela não estabelece prazo gestacional para a realização do aborto. Ou seja, na legislação, nos permitindo essas duas hipóteses, ela não vai se ater a nenhuma temporalidade, a nenhum prazo gestacional para a realização desse aborto. É interessante frisar aqui também que, de acordo com uma matéria publicada pelo Estado de Minas Nacional, o jornal, no caso, Estado de Minas Nacional, em junho desse ano, 2022, a pesquisa nacional do aborto mostra que 50% das mulheres que fazem ilegalmente o procedimento precisam ser internadas. O estudo mostra também que a maioria das mulheres que fazem abortos clandestinos e morrem por conta disso são pretas, indígenas, de baixa escolaridade e estão em duas faixas etárias, menores de 14 anos e mais de 40 anos. Segundo a pesquisa, elas moravam nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e não tinham companheiros. Então, pessoal, com isso a gente vê o quão complexo e delicado é o assunto, pois envolve uma série de pormenores de extrema importância para as tratativas desse assunto, tais como o direito à saúde da mulher, que é de extrema importância, a gente sabe disso, é o cerne da questão também, sabe? Outro sim ainda tem um destaque quanto à polarização, do tema no tocante à legalização, que a gente sabe que é um tema extremamente polarizado e polêmico quanto a essa legalização do aborto no Brasil. Agora passarei a palavra para os meus outros colegas, certo? E friso, antes disso, que aqui no presente trabalho a gente não se ateve a defender, por mais que eu tenha trazido aí um destaque para essa polarização existente do tema e essa polêmica bem forte que existe, saiba que aqui o nosso intuito no trabalho não é defender nenhuma vertente, não é ser contra nem a favor, mas elencar e expor os fatos para vocês do que envolve esse tema. Então agora
né, passo a palavra para os meus colegas e espero que continuem gostando da apresentação. Olá, gente, boa noite. Me chamo Maria Gabriela e vou falar um pouquinho para vocês sobre aborto terapêutico, aborto eugênico e aborto sentimental. Antes de propriamente entrar nesses temas especificamente, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o artigo 128 do Código Penal. Né? O artigo 108 vai estipular as situações em que o aborto vai ser descriminalizado, ou seja, as situações em que o aborto é legalizado e pode ser realizado no Brasil. São eles o aborto necessário, que é justamente quando o objetivo seria salvar a vida dessa gestante, e em situação de aborto, no caso de gravidez por estupro, que o próprio nome já é autossugestivo e que eu vou tratar com mais especificidade lá na frente. Mas antes de propriamente entrar em cada caso, eu gostaria que vocês se atentassem ao fato que o artigo 128 do nosso CP, ele não vai trazer nenhum critério objetivo do limite máximo de tempo em que possa ser realizado o aborto. Por exemplo, o aborto pode ser realizado da 20ª à 22ª semana, ou quando o sistema nervoso estiver completamente desenvolvido, ou nenhum outro critério. Até porque esse é um assunto muito debatido, é um assunto muito alvo de teorias e de embates ao longo da história e até na modernidade, né? Agora vamos partindo para o aborto terapêutico. O aborto terapêutico se dá quando a vida da gestante ela está sendo colocada em risco por essa gestação. Então, portanto, aqui a gente está diante de um estado de necessidade. E por estar diante desse estado de necessidade, prioriza-se a vida da gestante em detrimento da vida do filho. E aí entra também a questão do fato de que, por exemplo, direitos não são considerados absolutos, eles podem ser ponderados no caso concreto. Só que aqui é necessário a gente prestar atenção para o fato de que essa gravidez ela tem que ser condição imprescindível para o perigo de vida dessa mulher. A vida dela está sendo colocada em perigo por causa dessa gestação. E é justamente a interrupção da gravidez e somente por meio dessa interrupção da gravidez que é cessado o perigo de vida dessa mãe. Que é justamente o que eu acabei de falar, são justamente esses critérios para a outorga do médico para a realização dessa interrupção dessa gravidez. E aí também, sempre que possível, é necessária a confirmação ou a concordância de outro médico em relação à necessidade extremamente essencial da realização desse aborto. E aqui, o que é que vocês podem me perguntar? O que é necessário para a realização desse aborto? Algum documento, sim. Aqui é extremamente necessário o laudo médico que vai atestar realmente que a gravidez é causa essencial e primordial para o risco na vida dessa mulher e sem a qual a interrupção vai acabar por gerar gravidade maior para a vida dessa mulher. Em sequência, o aborto sentimental. O aborto sentimental, também conhecido como aborto piedoso ou aborto moral, é o aborto em que justamente a gravidez ela é fruto de uma violência sexual. Então, portanto, a dignidade sexual da mulher ela é completamente infringida, violada. Por isso mesmo, trata-se de um crime contra a dignidade sexual. Além da dignidade sexual da mulher ser violada, a sua integridade física, a sua saúde física, a sua saúde psicológica são completamente colocadas em xeque, violadas por esse tipo de ação, né? E aí, em razão justamente do que eu já falei, de que nenhum direito pode ser tido como absoluto, que a mulher ela não deve ser obrigada a conviver com o resultado de um estupro e também não deve ser compelida a gerar e conviver com um filho totalmente indesejado, que faz rememorar ela da violência sofrida e da sua vida e da sua integridade sendo violada arbitrariamente. E é em face disso que é possível a realização desse tipo de aborto. E aí vocês me perguntam, o procedimento ele pode ser realizado pelo SUS? O procedimento pode ser realizado pelo SUS. A vítima de violência sexual que quiser realizar a interrupção dessa gravidez deve se direcionar para uma unidade do sistema de saúde público e relatar o crime à equipe médica. A equipe, portanto, a lei não obriga a necessidade de boletim de ocorrência ou qualquer exame que ateste a veracidade desse aborto, desse abuso, até porque
justamente submeter a mulher, além da violência que ela sofreu, a um procedimento criminal, um processo criminal, para que só depois ela consiga abortar, é de uma violência absurda, de uma violação aos direitos constitucionalmente tutelados absurdo. E aí, já no hospital, segundo a norma técnica do Ministério da Saúde, é recomendado que a pessoa gestante seja atendida por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela vai ter ginecologista e vai ter psicólogos e outros médicos, porque justamente o objetivo aqui é prestar essa assistência social e essa assistência psicológica. E a gente vai falar agora de uma portaria. A portaria número 2.282, de 27 de agosto de 2020, que vai colocar alguns requisitos e procedimentos a serem seguidos quando essa mulher está no hospital. Essa portaria vai obrigar a equipe médica a notificar o caso à polícia em até 24 horas, independentemente do consentimento da vítima. Vai obrigar os médicos a realizarem ultrassom na gestante e justamente compelir elas a verem aquelas fotos do feto, justamente ver a ultrassonografia, justamente como uma forma, querendo ou não, aqui, de intimidar ela, de fazer com que ela se arrependa de realizar o aborto. Também elas acabam tendo que enfrentar, com base nessa mesma portaria, um grande questionário, né? Enfim, é realizado um grande questionário de como é que foi, quando foi, o que aconteceu, exatamente assim. É extremamente abusivo mesmo em face das mulheres. É tanto que essas novas regras, elas foram extremamente criticadas, e eu particularmente critico veementemente, exatamente porque elas questionam, além de questionar, fazem com que as mulheres se submetam a situação completamente vexatória, enfim, intimidadora. Além disso, é necessário um parecer técnico do médico que ateste a compatibilidade da idade gestacional com a data da violação sexual. Então, o objetivo é dizer, olha, o feto tem 3 meses para ver se é compatível realmente com a data da violência sexual. Por fim, é necessário um termo que aprove o procedimento da interrupção da gravidez. E aí, com base na norma técnica de atenção humanizada ao abortamento do Ministério da Saúde, a interrupção de gravidez, no caso de aborto fruto de gravidez indesejada por uma violência sexual, só pode ser realizada até a 20ª semana, sendo estendida até a 22ª semana, caso o feto apresente menos de 500 gramas, perdão. Então, frente a tudo isso, é muito evidente a dificuldade que as mulheres veem e continuam tendo nos hospitais também de ter acesso ao direito do abortamento, porque muitas vezes os médicos se recusam a realizar esse abortamento e de realizar o procedimento em si. Então, entre janeiro de 2021 e fevereiro desse mesmo ano, quase 40% dos abortos legais foram feitos pela mulher em outra cidade fora da gestante, exatamente por causa da recusa desses médicos, segundo o site, segundo dados levantados pelo G1. Partindo agora para a situação das menores de 18 anos. Na situação das menores de 18 anos, é necessária a autorização dos pais e do responsável. Então, na situação da menor de 18 anos querer e dos pais também possibilitarem e autorizarem, esse aborto é possível. Na situação dos pais autorizarem, mas a filha não querer, esse aborto não é realizado. E na situação da filha querer, mas os pais não autorizarem, enfim, por inúmeros motivos, exatamente por causa de uma sociedade completamente conservadora e religiosa, aí a lide acaba sendo submetida ao judiciário por meio do Conselho Tutelar, da Defensoria Pública ou do Ministério Público. E aí a gente vê casos completamente corriqueiros de crianças menores de idade, de menores de 14 anos, inclusive, portanto, violência contra
contra incapazes mesmo, em que esses abortos eles não são realizados. A gente tem aquele caso da criança de 10 anos que engravidou, né, após ser violentada por um tio em São Mateus, no Espírito Santo, em que ela já ia realizar um aborto, estava no hospital, e muitas pessoas foram para esse hospital protestando para que ela não realizasse um aborto, assim, numa situação completamente absurda, a imagem daquela menina está sendo violada, o direito dela está sendo violado por setores conservadores da sociedade. Olá, meu nome é Ana Carla e eu irei falar um pouco sobre 3 tipos de aborto. No caso, será o aborto social, o aborto na situação dos anencéfalos e o aborto por questão de honra. No primeiro, nós temos o aborto social. Ele também é chamado de aborto por situações econômicas. Nesse aborto, nós temos que a interrupção da gravidez, ela se dá por motivos econômicos e sociais, que não estaria de forma nenhuma sendo justificado e aplaudido pelo Estado, esse tipo de aborto. Por quê? Porque jamais o Estado poderia dizer que vai ceifar uma vida apenas por não ter condições de sustentá-la, de alguém não ter condições de sustentá-la. Dessa forma, nós temos que esse tipo de aborto delituoso, ele na verdade tem raízes em seus fenômenos tanto psicológicos quanto morais. Por quê? A mãe, ao decidir fazer essa interrupção dessa gravidez, ela na verdade, ela pensa que ela não teria condições financeiras de arcar com esse filho e por isso resolve abortá-lo, matá-lo. E aí, dessa maneira, nós temos que é um fator social, é algo bem mais sério do que o que uma lei poderia legalizar ou criminalizar. E aí nós temos uma frase do Genivaldo Veloso, França, que diz o seguinte: nem o temor da punição, nem a complacência de um Estado abrindo a legislação para um aborto livre seria capaz de suprimir ou ao menos reduzir o aborto criminoso, pois ele tem efetivação em fundamentos de ordem eminentemente moral e econômica. Então fica claro que esse tipo de aborto, ele tanto com uma legislação específica permitindo ele, como uma legislação que coíbe ele, não faz com que ele pare de acontecer. O que faz com que ele pare de acontecer é uma estrutura macro, é a estrutura social que faria com que ele reduzisse os índices dele. No segundo ponto, nós temos a situação dos anencéfalos. A situação dos anencéfalos ela é bastante peculiar porque temos a anencefalia como uma grave alteração fetal caracterizada por um defeito no fechamento do tubo neural, estrutura que dá origem ao cérebro, ao cerebelo, ao bulbo e à medula espinhal, que no caso é a todo o desenvolvimento humano. E no caso dessa interrupção terapêutica, no caso das anencefalias, ela é sim permitida. Ela é permitida porque nós temos que, na verdade, eu não estou subjugando a interrupção de uma vida. Porque, na verdade, não é o que eu falar de direito à vida se ele morre nas primeiras horas de vida. Então, a legislação brasileira, até porque na própria arguição do descumprimento dos preceitos fundamentais, no 54, em análise pelo plenário do STF, nós temos a afirmação de que há essa aprovação do STF em relação a essa interrupção de gravidez nos fetos anencéfalos, que também é chamado, como eu falei, de uma interrupção terapêutica do parto, porque eu estou apenas interrompendo aquele parto, mas aí fica a critério da mãe, se ela vai querer dar prosseguimento a essa interrupção ou se ela vai querer continuar com a gestação. E aí, é importante a gente entender que há uma grande diferença entre os anencéfalos e entre os eugenéticos. Por quê? Porque entre os anencéfalos eu já caracterizei para vocês o que seria ele. Que, no caso, seria essa grave alteração fetal, né? Com esse defeito desse fechamento do tubo neural. E aí, como ele é um baixo índice de sobrevida,
E apenas há relatos, inclusive, de que eles até podem sobreviver mais, mas aí é porque esse tubo neural ele não está totalmente fechado e tem assim, uma ausência mais provável de que ele pode virar vida. E aí, nós quando falamos, e esse é o anencefalo, já nos eugenéticos, nós temos que, na verdade, ele é completamente diferente. Por quê? Os eugenéticos, na verdade, ele seria como um aborto seletivo. Porque eu colocaria como antigamente, até nós vemos em sociedades antigas, como, por exemplo, na sociedade de Esparta, eles matavam as crianças que tinham deficiência. E aí, no caso, seria um caso desses eugenéticos, porque são crianças que têm algum defeito físico, alguma perturbação psíquica. E nesses casos em específicos, eles jamais seriam aplaudidos pela legislação brasileira. Por quê? Nós temos, por exemplo, um grande exemplo, que apareceu agora na Copa do Mundo, de um jovem de cerca de 20 anos, que inclusive ele é um fenômeno mundial. E aí esse jovem, ele tem a sua vida baseada em uma disfunção na coluna. E aí, se a mãe dele, por acaso, tivesse optado por ceifar a vida dele, nós não teríamos esse ícone mostrando para todo mundo de que um deficiente físico, ele pode sim vir à vida, ele pode ter uma vida bastante proveitosa. E então, o caso de aborto dos eugenéticos, ele fere completamente a Constituição, porque ele fere o direito à vida, o direito daquela pessoa vir à vida. Não é uma mãe que decide, às vezes, matar aquela criança porque não quer carregar um peso. Sendo que eu não posso acabar com o direito de outro por causa de um direito meu. E aí, por isso que nós não temos legalização dos eugenéticos, dessa interrupção dos eugenéticos. E aí, também temos que esse diagnóstico, quando tem os anencéfalos, ele precisa ser completamente inequívoco. Existe um exame que a mãe faz com 12 semanas. E quando ela faz esse exame, com 12 semanas, ela tem a situação do bebê, ver se ele vai ser anencefalo ou não. E esse diagnóstico precisa ser inequívoco, não pode ter dúvida para que aconteça essa interrupção dessa gravidez. E aí, por fim, nós temos o aborto por questão de honra. Nesse aborto por questão de honra, nós temos como exemplo de que também chamado de honoris causa, porque nesse aborto nós temos a preservação da honra da mãe. Então, a mãe, ela decide fazer essa interrupção por motivos meramente de honra. E aí, nesse aborto, ele não descaracteriza o enquadramento típico das formas de crime de aborto. Não é por isso que ele deixa de ser um aborto, ele continua sendo um aborto. E aí, ele também não é legalizado no nosso país, o aborto por motivos de honra. E assim eu finalizo minha fala e agradeço pela atenção. Boa noite a todos, eu me chamo Erivan Júnior e vim aqui falar um pouco sobre os meios abortivos, as complicações do aborto e como funciona a perícia criminal nesses casos. De antemão, para falar dos meios abortivos, é interessante falar de alguns estudos. E eu quis trazer um pouco mais sobre a nossa região Nordeste, que as principais substâncias utilizadas aqui são as reguladoras do fluxo menstrual, um coquetel, entre aspas, feito com mistura de drogas com atividade hormonal, misoprostol, arruda, quebra-pedra, cabacinha e erva de bicho. Não existe, de fato, nenhuma substância dessas propriamente abortivas que sejam capazes de esvaziar o útero grávido. As substâncias utilizadas para provocar o aborto são geralmente tóxicas e envenenam o organismo da gestante, com quadro mais ou menos grave, como consequência a morte do feto, a morte ovular.
E, às vezes, acontece também da mulher sofrer graves consequências, que a gente vai falar posteriormente. As substâncias tóxicas poderão ser tanto de origem vegetal ou mineral. Dentre a origem vegetal, citam-se plantas tais como a jalaba, a sênia, a sabina, o quinino, o centeio e a quebra-pedra. As gestantes que utilizarem certa dose de sapina e arruda apresentam dores gástricas e abdominais, diarreias, vômitos e, nos casos mais graves, perturbações urinárias, circulatórias e respiratórias, podendo levar à morte. Tais substâncias intoxicam o organismo, podendo provocar hemorragia que leva ao aborto. Então, gente, os meios abortivos estão ligados, nesses irregulares, digamos assim, está ligado propriamente dito à intoxicação do organismo. Como é algo que vai ser ingerido pela boca, vai atingir a região estomacal e com isso vai provocar grandes hemorragias, podendo provocar hemorragias internas. E consequentemente o organismo da mulher vai sofrer graves consequências que poderá culminar ou não com o aborto fetal, já que nenhuma dessas substâncias se comprova realmente que é abortiva de fato. Aí falar um pouco sobre as complicações do aborto criminoso. De vira e mexe a gente vê na TV, em algumas reportagens, reportagem que trata sobre aquelas clínicas clandestinas, em que muitas das vezes não é nenhum médico que realiza o aborto, a situação, o local é insalubre e que acaba corroborando com a contaminação da mulher. E sem contar que eles não prestam nenhum suporte médico, eles apenas retiram o embrião, o feto dentro da mulher, né? Dentro da mulher, e larga ela, pronto, já fez digamos assim, o acordo era esse e não tem mais o que ser feito. Pois bem, as complicações do aborto provocado são as mais variáveis e se mostra de considerável interesse médico-pericial, resultando em lesões corporais de natureza leve, grave ou até mesmo a morte. Se o aborto é provocado pela ingestão de substância tóxica, poderá levar o organismo materno a intoxicações, como a gente já falou anteriormente, que vão desde simples efeitos até o efeito letal. Quanto o meio empregado para o aborto é o mecânico, ou seja, quando vai ter que usar alguma coisa para realizar o método, as eventualidades são as mais diversas. As mais graves são as embolias gasosas, devido à entrada de ar nas vias uterinas, a perfuração do útero, as lesões de alças intestinais e peritinoide, a gangrena uterina e o tétano pós-parto. As lesões mais simples podem comprometer a parede vaginal, os fundos sacros vaginais, o colo ou simplesmente o útero. E provavelmente, a partir de alguma lesão dessa, alguns estudos indicam que fica inviabilizado uma gravidez futura. Se a pessoa apenas no momento não tinha interesse de engravidar, mas futuramente teria, aí posteriormente esse desejo de engravidar pode ser cessado. Para discutir um pouco sobre a perícia criminal do aborto clandestino, o doutor e bacharel em Direito Genival Velança França sugere seguir um protocolo para detectar a evidência de um aborto criminoso. O primeiro passo, antes de mais nada, é detectar se realmente existia a gravidez. Porque não é muito comum, mas acontece, de mulheres acharem que está grávida e realizar o aborto, sendo que quando chega não tem um embrião ou um feto lá. Aí não tem como configurar o aborto, porque o aborto necessita que o embrião seja abortado para configurar o crime. Aí outro ponto, o segundo ponto é comprovar a existência do aborto. É como se comprova a existência do aborto. Tem algumas fases que a gente pode distinguir a ajudar em certos pontos, para tentar elaborar uma comprovação, digamos assim. O aborto em gravidez inicial vai ser difícil, mas vai ter ausência de sinais da probabilidade do aborto. Vai ter que fazer uma microbiópsia da mucosa uterina para detectar a formação de vilosidades curiais. Aí aborto em gravidez avançado, na pessoa viva, verificar sinais de probabilidade, teste biológico e a histopatologia dos restos ovulares e membranosos. Na morta, vai ter o exame de corpo lúteo-overino, das lesões e modificações uterinas
E também vai ter a presença de embolia das células trofoplásticas e em vasos dos pulmões. Aborto de gravidez antiga às vezes deixa vestígio no organismo, sabe? E vai ter resto de membranas, cicatrizes e de fúrculas e períneo na pessoa viva. E na pessoa morta vai ter o estudo do útero e dos ovários. Aí vai ter que ser excluído a origem de patologia, se for pode ter acontecido um aborto por alguma patologia ou acidental. Aí tem o aborto patológico, a patologia da gravidez, patologia materna, aborto acidental, traumas físicos, traumas químicos e até momentos de ansiedade pode levar à perca do feto. Aí como é que faz para comprovar a prática do aborto em si? Às vezes isso acontece quando ocorre lesões em mulheres que vai procurar um médico para se constatar isso, mas é algo bem difícil. Se o aborto for, digamos assim, tiver uma eficácia, é muito difícil de comprovar o acontecimento do crime. Aí também é necessário observar também, como eu já falei, as lesões vitais, o exame do instrumento suspeito para a utilização do aborto e a comprovação de presença de vilis idosas curiais. Algo que eu queria concluir, de maneira geral, é a dificuldade na caracterização da provocação do aborto. São tantas que se refletem na proporção mínima de condenações que se tem notícia. Só quando ocorrem complicações graves, ou mesmo a morte da gestante, é que aumenta a probabilidade de condenação dos agentes. Atualmente, no Brasil, existem muitas clínicas de aborto clandestinas que faturam muito alto. Os médicos brasileiros precisam estar mais preparados para suspeitar de um aborto criminoso e denunciá-los para as autoridades. Porque muitas das vezes a mulher chega no hospital com sangramento na região da vagina, onde provavelmente vai encontrar lesões no útero, e às vezes o médico só faz curar aquela situação e não notifica. Isso é muito ruim para as autoridades, porque não consegue achar uma solução para esse problema, para esse grande problema público que assola o nosso país. E às vezes as subnotificações, por medo do desconhecimento do quadro clínico, levam à impunidade e à proliferação cada vez mais das clínicas clandestinas. Boa tarde, meu nome é Camilo e irei falar sobre o crime de infanticídio, tratando-se sobre o conceito e legislação, né? E inicio falando que o conceito de infanticídio é articulado diretamente com a definição legal. E uma das melhores definições eu encontrei no anteprojeto ao novo Código Penal, atualmente em discussão no Senado Federal, o qual trouxe uma nova definição de infanticídio, né? Que abre aspas, é matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência perturbadora deste. Fazendo uma breve análise, né? É possível eliminar a discutida influência do Estado puerperal, que nesse sentido traz o acréscimo de quem, de qualquer modo, concorrer para este crime, responderá nas penas dos tipos de homicídio. Então, quem participa do crime de homicídio responderá por homicídio. Em segundo plano, vale ressaltar alguns termos importantes para o entendimento da matéria, do ponto de vista legal. O Estado puerperal é um desses. Então, a doutrina afirma, né, que a expressão é ambígua e tem entidade contestada pelos médicos. E até por Genival Veloso de Franca tem merecido severas críticas. Ele afirma: alguns médicos que são minoria entendem até como uma simples ficção jurídica, no sentido de justificar com finalidade de benignidade de tratamento penal, mas quando a causa principal geralmente seria a pressão social, principalmente dos familiares exercida sobre a mulher cuja gravidez compromete a sua imagem, que dessa forma proporciona uma pressão social, né? Então, anteriormente, essa questão da pressão social era até mesmo sobre a questão de honra. Então, trazia consequências, porque tratava-se da questão da honra da mulher como inviolável, pura, dessa forma que levava ao ponto de vista legal, que nós vamos ver
mais à frente. No entanto, segundo o ilustre jurista Fernando Carpez, trata-se o estado puerperal de perturbações que acometem as mulheres de ordem física e psicológica decorrentes do parto. E, então ele já traz uma nova visão, né, uma visão mais humanística do estado puerperal. E no mesmo sentido, ele não possui nenhum elemento psicofísico capaz de fornecer à perícia os elementos consistentes e seguros para se afirmar que uma mulher matou seu próprio filho durante ou logo após o parto, motivada por uma alteração chamada estado puerperal. Então, somente porque tal distúrbio não existe como patologia própria nos tratados médicos. Então, dessa forma, a questão do estado puerperal ainda, do ponto de vista legal e até mesmo médico, de uma análise, não se existe uma definição, uma consolidação da definição de onde inicia e se realmente acarreta consequências na sobriedade da mulher sobre os seus atos, né? Das suas consequências psicológicas e físicas sobre a mulher. Em terceiro plano, a depressão pós-parto, né? Que a depressão pós-parto leva muitas mulheres a praticarem o crime de infanticídio, e até mesmo as que não praticam é algo comum. Mas em que sentido? Ela tem seu início após algumas semanas da aparição, deixando a mulher sem condições de exercer suas atividades habituais. E durante a gravidez, a mulher está sob efeito de altas doses de hormônios, né? Entre os quais o estrógeno e a progesterona, que atuam de forma relevante sobre o seu sistema nervoso central. Sabe-se que logo após o parto ocorre uma queda brusca dos índices hormonais. A queda dessas altas doses hormonais é uma das causas mais compreensíveis deste transtorno. Que transtorno? A depressão pós-parto. Mas esse não é o único fator. Então, é a soma, né? Porque você tem a questão social, como eu falei, que leva a outras consequências, que somadas podem levar à depressão pós-parto. Caso tal manifestação seja demorada ou tenha uma sintomatologia mais apreensiva, recomenda-se o tratamento médico imediato. Essa situação é mais comum no nascimento do primeiro filho. Então a mulher está lidando com a questão hormonal e tudo mais, e pode ter essa consequência. Sobre a legislação, o infanticídio apresentava punições severas na Idade Média. Tal crime praticado pela própria mãe, de forma perversa, voluntária, como também secreta, tinha como pena execuções graves, como serem enterradas até mesmo vivas ou empaladas, segundo os costumes da época, né, e do país. O entendimento de homicídio privilegiado veio somente a partir do século XVIII. As legislações começaram a abrandar a pena do infanticídio. Então já se trouxe uma nova visão diferente, né, daquela da Idade Média, que trazia punições mais severas. Então começou a se ver a questão do infanticídio pelo lado da mulher, pela questão de como ela lida e consequências da gravidez, como por exemplo a depressão pós-parto. Já no Brasil, o Código Criminal de 1830 apresentava indulgência branda, de 1 a 3 anos de reclusão, atendendo ao caráter de delito excepcional. Então, só a partir de 1830, que no Brasil nós vamos ter, através do Código Criminal, uma visão para essa questão da mulher. E quando é que vai ser tratado novamente? Só em 1890, com o Código Penal, que colocou como figura delituosa própria, sem, no entanto, dar-lhe a configuração privilegiada. Então, nós vamos ver que assim, né, existe uma verdadeira mudança do entendimento através da legislação e do período histórico. A exposição de motivos do Código Penal de 1940 qualifica o infanticídio quando praticado pela parturiente, sobre a influência do estado puerperal, afirmando, abre aspas, essa cláusula, como é óbvio, não quer significar que o estado puerpéreo acarrete sempre uma perturbação psíquica. É preciso que fique averiguado ter esta realmente sobrevindo em consequência daquele, de modo a diminuir a capacidade de entendimento ou de autoinibição da parturiente.
Fora daí, não há por que distinguir entre infanticídio e homicídio, ainda quando ocorra a honoris causa. A pena aplicável é de homicídio. Então, a preocupação da legislação até 1940, e agora vamos ver atualmente, é justamente tratar do crime de infanticídio como homicídio, desde que não se tenha consequências da gravidez sobre a mulher que levaram a cometer esse crime. Então, a visão privilegiada é dependente da relação da mulher com a gravidez e tudo mais, e das consequências físicas e psicológicas. Atualmente, a legislação vigente adotou como atenuante no crime de infanticídio a condição biopsicossocial do estado puerperal, justificado pelo trauma psicológico, pela pressão social e pelas condições do processo fisiológico do parto desassistido. Então, nós temos como exemplo a angústia, aflição, dores, sangramento e até extenuação, cujo resultado traria o estado convulsional capaz de levar ao gesto criminoso. Então, finalizo dizendo que é claro que, diante da posição referida anteriormente, seria uma injustiça classificar a mulher por homicídio agravado, mas, por outro lado, descaracterizar de todo o crime seria uma forma de aplaudir a eliminação de vidas inocentes. O Estado moderno fundamenta-se, óbvio, no critério de defesa incondicional da vida, como o maior bem social, e seria inconcebível sobrelevar o estado subjetivo da honra ao indiscutível caráter objetivo da existência humana. Encerro aqui minha parte e agora passo a voz para o meu colega. O meu grupo está responsável por abordar o aborto e o infanticídio, e o meu tema se relaciona ao infanticídio. Eu estou responsável por tratar dos objetivos periciais, do natimorto, do feto nascente, do infante nascido e do recém-nascido. Em relação aos objetivos periciais, cabe pontuar que a caracterização do infanticídio corresponde a um dos maiores desafios, ao maior desafio da prática médico-legal. Isso porque, nessa caracterização, existe uma enorme complexidade e há inúmeras dificuldades no processo de tipificar o crime. Nesse sentido, o exame pericial se orienta a partir da busca dos elementos que constituem o delito, com o objetivo de caracterizar os estados de natimorto, o de feto nascente, o de infante nascido e o de recém-nascido, a vida extrauterina, a causa jurídica de morte do infante, o estado psíquico da mulher e a comprovação do parto pregresso. Passando para tratar do natimorto, vê-se que o natimorto consiste no feto que foi morto durante o período perinatal, que se inicia a partir da 22ª semana de gestação, quando o peso fetal é de aproximadamente 500 gramas. A mortalidade perinatal pode ter causa natural ou causa violenta. As causas naturais mais comuns são anoxia anteparto, prematuridade, anomalias congênitas, doença hemolítico congênita. Já nas causas violentas, elas decorrem do aborto caracterizado como criminoso. Passando para o feto nascente, nota-se que o feto nascente, em outras legislações, tal modalidade de crime nesse estágio denomina-se feticídio. O feto nascente apresenta todas as características do infante nascido, que será abordado logo em seguida, exceto a faculdade de ter respirado. No infanticídio de feto nascente, as lesões causadoras de morte estão situadas nas regiões onde o feto começa a se expor e tem as características das feridas produzidas durante a vida. Assim, o infante nascido é aquele que acabou de nascer, respirou, mas não recebeu nenhum cuidado especial. Ele apresenta proporcionalidade em suas partes, peso habitual, estrutura habitual, desenvolvimento dos órgãos genitais, os núcleos de ossificação e ainda outras características que merecem melhores detalhes, como o estado sanguinolento, quando o infante nascido que não recebeu nenhum cuidado de limpeza tem o corpo total ou parcialmente coberto por sangue de origem fetal ou materna. Esse estado ele se apresenta como de maior significação no diagnóstico de infante nascido.
Além dele, há também o induto sebáceo. O induto sebáceo, ele vai ter tonalidade branco-amarelada e vai recobrir grande parte do corpo do infante, principalmente a região do pescoço, da axila e nas pregas sanguinais e popilídeas. Tem consistência untosa e serve de proteção à epiderme do feto na vida intrauterina. Também tem o tumor do parto. O tumor do parto nem sempre está presente no infante nascido ou no recém-nascido. Trata-se de uma saliência de cor violácea no couro cabeludo do recém-nascido e parte da pressão que é exercida pelo anel do colo uterino. A localização desse tumor varia de acordo com a posição da cabeça. Ele se forma durante o trabalho de parto e desaparece, em geral, em torno de 24 até 36 horas após o nascimento da criança. Ele possui natureza serosa sanguinolenta e a regressão acontece a partir do primeiro dia. O cordão umbilical também é outro elemento muito importante no diagnóstico de infante nascido, principalmente se ele ainda estiver preso à placenta. Esse cordão mede cerca de 50 centímetros e liga o feto à placenta. Possui aspecto úmido, brilhante e uma tonalidade branco-azulada. Com o passar dos dias, o cordão começa a secar, perdendo o brilho e vai se achatando até formar uma fita cinzenta que cai em torno do 7º dia. Ele detém uma importância fundamental no diagnóstico que diferencia o infante nascido do recém-nascido, porque ele orienta a perícia na idade do recém-nascido. O simples corte do cordão e o seu tratamento habitual podem descaracterizar o infanticídio pela evidência na lucidez da mãe. A ruptura espontânea do cordão, sem ligadura, e a ausência de lesões violentas falam em favor de infanticídio pela omissão de cuidados. Também tem a presença de mecônio no intestino delgado e na parte inicial do intestino grosso. Existe uma substância espessa, pegajosa e com tonalidade verde escura, que é conhecida por mecônio. No sofrimento fetal, pode haver evacuação dessa substância durante o parto ou mesmo na cavidade uterina. Além disso, tem a respiração autônoma. A respiração autônoma só é infante nascido quem respirou. Se não respirou, houve morte durante o parto ou de forma intrauterina, e por isso é feto nascente ou natimorto. Por fim, chegando à classificação de recém-nascido, nota-se que o estado de recém-nascido é caracterizado pelos vestígios que comprovam a vida intrauterina. Os vestígios comprobatórios da vida intrauterina. O recém-nascido tem um estágio que vai desde os primeiros cuidados, que sucedem o parto, até aproximadamente o 7º dia de seu nascimento. Esse é um conceito puramente médico-legal que busca atender à exigência pericial no que se refere à permanência dos elementos de prova do estado de vida do recém-nascido. Quando se passa para a pediatria, por exemplo, esse estado se considera até o 30º dia, o que é aceitável sob o ponto de vista clínico-terapêutico. Embora atenuados, o recém-nascido pode apresentar as características do infante nascido, com exceção do estado sanguinolento e do não tratamento do cordão umbilical. Esses dois são imprescindíveis para que se classifique e diferencie o infante nascido do recém-nascido. Algumas horas ao fim do primeiro dia, o recém-nascido vai apresentar a involução do tumor de parto, presença do induto sebáceo, o coto do cordão achatado e o começo da formação da orla de eliminação, além da expulsão de mecônio e do início da mielinização do nervo óptico. No segundo dia, o tumor do parto vai estar mais reduzido, começará o início da descamação epidérmica do tórax e do abdômen, presença de mecônio e dissecação do coto do cordão umbilical, de forma mais acentuada. Já no terceiro dia, ocorrerá a descamação epidérmica de forma mais pronunciada, o coto do cordão umbilical será inteiramente dissecado e vai ter um aspecto mumificado e fino, e o tumor do parto estará pouco acentuado. Haverá também a eliminação do mecônio. Já no quarto e no quinto dia, ocorrerá a descamação epidérmica, a queda do coto do cordão umbilical, o desaparecimento do tumor do parto e o nervo óptico estará inteiramente mielinizado. No sexto e no sétimo dia, a cicatriz umbilical estará presente de forma recente, haverá descamação epidérmica
O início da obliteração dos vasos umbilicais também acontecerá nesse período, e já do 8º dia em diante, a obliteração dos vasos umbilicais terá acontecido, havendo a descamação da epiderme até o 10º dia. Essas são as informações mais relevantes em relação aos temas pelos quais eu fiquei responsável. Boa noite, boa tarde, bom dia aos colegas e a quem está assistindo. Eu vim falar um pouco sobre a questão da prova de vida extrauterina. E o que é a prova de vida extrauterina? Basicamente é a comprovação da respiração do nascido ou recém-nascido, suas modificações pulmonares para comprovar se o indivíduo respirou ou não respirou antes do seu nascimento ou já nasceu morto. São basicamente através da comprovação da respiração pelas docimácias e pelas provas ocasionais. As docimácias nada mais que são provas baseadas na possível respiração do indivíduo, ou seja, na questão pulmonar ou extrapulmonar do menor. Com isso, existem várias formas de comprovação da docimácia. Há várias formas de averiguação em exames docimáticos. A primeira que eu vou exemplificar aqui é a docimácia hidrostática pulmonar de Galeno. Ela é a mais famosa, mais difundida, mesmo sendo antiga, ainda perpetuou na medicina legal, porque ela usa basicamente a densidade do pulmão do indivíduo para comprovar se houve ou não respiração, porque a densidade do pulmão do indivíduo, quando ele está vivo e está respirando, é uma, e quando ele está morto, a densidade do pulmão ele tende a ser maior do que a água, que é basicamente onde consiste o experimento: botar esse órgão dentro de um reservatório cilíndrico com 2/3 de água, e se ele boiar, houve respiração, e se ele não boia, é porque o indivíduo já não teve respiração ou já nasceu morto. Dentro da proposição de Galeno tem 4 fases, né? Por exemplo, se houve flutuação na primeira, a presunção de que o infante ele respirou bastante. Já na segunda e na terceira são positivas. Se forem positivas, conclui-se que a respiração foi precária. Se apenas a quarta que é positiva, se todas as 3 anteriores forem negativas, se apenas a quarta for positiva, pode ser que haja uma prova duvidosa, já vista porque teve todos esses ramos que percorreu e deu negativo e chegou na última fase sendo inconclusiva. Com isso, a gente pode ter uma definição clara na medicina legal se o infante respirou ou não. E essa prova ela só tem um valor de 24 horas após a morte do infante, pois a partir desse tempo ele começa a criar gases oriundos do fenômeno transformativo de putrefação do corpo, podendo dar até falso positivo. Existem outras formas de averiguação por exames docimáticos. Uma delas é a docimácia diafragmática de Plockett, que é basicamente a abertura de uma cavidade tóraco-abdominal para examinação, observando horizontalmente a respiração diafragmática ou não do indivíduo, por exemplo, se houve ou não a respiração, porque isso é explicada pela pressão exercida pelas vísceras abdominal naquela região. Outra também é a docimática óptica ou visual de Bouchet. É a simples inspeção do pulmão examinado. O que respirou apresenta como característica o desenho do mosaico alveolar, e o que não respirou tem aspectos compactos, liso e uniforme. Ou seja, os pulmões que não respiram, eles localizam-se nas gorjetas, nas paravertebrais, e os que respiram mostram-se insuflados, ou seja, ficam cheios. Logo dá para comprovar de cara. A gente ainda deve analisar outras formas de exames docimáticos, mas na maioria das vezes só vai usar, a maioria é o de Galeno, mas a gente precisa exemplificar. Por exemplo, tem a docimácia tática de Nério e Rojas no pulmão, ou seja, no pulmão que respirou, sente-se pela palpitação, pelo crepitar característica, a sensação esponjosa. E o que não respirou consiste pela densidade carnosa. Basicamente, ele fica mais denso, ele fica mais esponjoso, se respirou ou não, ele fica maior, mais... É isso. Outro exame é a docimática óptica de Icardi, que essa prova é realizada por meio de pequenos cortes no fragmento do pulmão
para ver se há a redução da densidade, se houve esmagadura. Basicamente, esse comprova que se houve a respiração, note-se em fragaço inúmeras bolhas de ar. Esta prova não tem valor para pulmões putríferos, pois os gases de putrefação iria dar um resultado de falso positivo. Como a gente falou no exame de Galeno, só vale para os corpos em 24 horas. Passando disso, qualquer corpo ele emite gases de putrefação que vai deixar dificultoso ou pode dar até falso positivo. Ainda existem outros exames de menor potencial usados na medicina legal, como a dosimetria radiológica de bordas, que baseia-se basicamente no uso do raio-x para verificar se os pulmões respiraram ou não. Haja visto que, pela maior opacidade do pulmão nos exames de raio-x, sendo eles vistos ou não. Por exemplo, os diafragmas não são vistos, nem a silhueta quando não houve a respiração. Os exames dosimáticos de hidrostática de Ricard, eles devem ser usados como complemento da hidrostática de Galeno, por exemplo, para comprovar se a fase é positiva ou não na quarta fase, pois ela usa-se da aspiração por imersão na água quente. Haja visto que a dosimática por inspiração consiste em alocar alguns fragmentos do pulmão em um frasco contendo água fria até o próximo ao gargalo. Depois fecha-se esse reservatório com uma rolha de borracha contendo um orifício central por onde se adapta a seringa de metal, puxando assim o embrólio a fim de diminuir a pressão interna no frasco pela refração do ar, pela rarefação do ar, até por obter um equilíbrio do ar consiste. Assim, a gente averigua se o pulmão houve aumento ou diminui a densidade. Esse fenômeno dá uma prova, um resultado positivo, provando se houve ou não a respiração no complementar ao exame de Galeno. Dentro dos exames dosimáticos, a dosimácia histológica de Baltazar é a prova mais perfeita, porque ela pode ser usada até mesmo em pulmões em estado de putrefação, pois ele consiste no estudo microscópico do tecido pulmonar através da técnica histológica comum. Ou seja, o pulmão que respirou apresenta uma estrutura igual ao pulmão adulto, com a dilatação conforme alvéolos, achatamento das células epiteliares, desdobramento da ramificação das brônquias e o aumento do volume das capilaridades pelo sanguíneo. Ou seja, o pulmão que não respirou, ele tem cavidades alveolares colabadas e, quando putríferas, o tecido pulmonar apresenta bolhas gasosas irregulares no tecido intersticial e cavidades alveolares fechadas, fazendo assim que seja mais fácil a percepção dentro da medicina legal se houve ou não respiração do menor. Por último, a gente tem as duas últimas formas de dosimáticas, que é a dosimática epimicroscópica pneumoarquitetônica de Hilário Veiga de Carvalho, que ele basicamente fundamenta-se no estudo da superfície externa do pulmão, lavando o órgão com uma substância, cortando-a em fragmentos que são examinados através de uma pleura ou através de uma superfície de corto parequina, aqueles equipamentos próprios da medicina, depositando esse material uma gota de glicerina e observando o objeto na imersão. Ou seja, quando há respiração, as cavidades ficam cheias de ar e mostram-se arredondadas com refrigência constatada e fungo negro no local. O pulmão que não respirou, por outro lado, ele apresenta um fungo negro uniforme e sem imagens. No pulmão putrífero, por outro lado, as imagens das bolhas são grandes e deformes e de distribuição irregulares. Outro exemplo de dosimática para fechar é a química de Ricard. Esta é a prova, consiste em colocar um fragmento do pulmão da parte central de um lobo lavado em álcool puro e por dentro de uma solução de álcool potássio cáustico a 30%. Esse fragmento deve ficar preso ao fundo do vaso, tendo havido respiração. A parenquina é destruída pelo líquido, ou seja, o revestimento, desprendendo bolhas de ar sobre a superfície.
Na hipótese de putrefação, o pulmão, no pulmão, a dissolução das vítimas, seja ela rápida com o aparecimento de grandes bolhas e, consequentemente, a enfisema de putrefação. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Eu me chamo Leonardo Dourado Melo e agora eu vou dar continuidade para vocês ao nosso seminário. Eu vou explicar especificamente o assunto sobre a docimacia extrapulmonar, que, como meu colega já falou, a docimacia basicamente consiste em um exame para a gente conseguir perceber se o recém-nascido ele nasceu com vida ou sem vida. E dentro da docimacia extrapulmonar, a gente tem as respiratórias e as não respiratórias. A respiratória é basicamente quando existe uma identificação de ar, que a partir do momento que a gente consegue identificar o ar dentro do corpo do recém-nascido, é porque ele respirou, ou seja, é porque ela nasceu com vida. O primeiro exame que eu gostaria de destacar, dentre os quais eu vou destacar, é a docimacia gastrointestinal, onde é identificada se existe algum resquício de ar dentro do aparelho gastrointestinal da criança. E como isso é feito? É retirado dela todo esse aparelho gastrointestinal e é colocado dentro de um recipiente com água. Se essa parte do recém-nascido ela flutuar, é porque existiu ar, ou seja, é porque ela respirou. Se afundar, é porque não tem ar, ou seja, ela não respirou e não nasceu com vida. Outro tipo de docimacia extrapulmonar é a auricular. A auricular é basicamente para identificar se existe ar no tímpano menor da criança. E como basicamente esse exame é feito? Também é utilizado um recipiente com água, onde é colocada a cabeça da criança. E caso, a partir desse processo que eu narrei para vocês, sai uma bolha de ar para a superfície, fora do líquido, a gente percebe que existiu respiração e que, portanto, existia ar dentro do tímpano da criança. Caso contrário, é porque ela não respirou e não nasceu com vida. Agora, a docimacia hematopneumo é basicamente para identificar as taxas de oximohemoglobina, comparar do pulmão com o fígado. Se as taxas forem iguais nos dois órgãos, é porque a criança ela não respirou. Mas se tiver mais elevada no pulmão do que no fígado, a taxa de oximohemoglobina, é porque a criança veio a respirar. Agora, a docimacia pleúrica, basicamente, é quando é identificada uma pressão negativa na cavidade pleural. Agora, a docimacia traqueal é utilizado um aparelhinho, o manômetro, colocar ele no início da traqueia e faz uma pressão nos pulmões, lá do bebê morto. Se o líquido ele movimentar, o líquido desse equipamento, o manômetro, ele movimentar, é porque existia ar, que portanto a criança respirou. A docimacia hematopulmonar, basicamente, a gente consegue identificar se houve respiração ou não a partir da coleta do conteúdo hemático dos pulmões. Então, basicamente, são alguns dos exames das docimacias extrapulmonar para a gente conseguir identificar se houve respiração do feto ou não. Como eu falei, se respirou, é porque ele nasceu com vida. Se não respirou, se não identificar o ar, é porque ele não nasceu com vida, já estava morto dentro da barriga da mãe. Esses são alguns dos exames. É importante pontuar que existe outro, e que eles são utilizados a partir do que o perito achar mais adequado para o momento. Agora, dando continuidade às docimacias extrapulmonares, vou explicar um pouco de alguns exames agora, que são os não respiratórios. O primeiro dele que eu vou falar para vocês é a cialática. É quando a gente consegue observar se existe saliva no estômago do feto. Se existir saliva, é porque o feto nasceu com vida. Se não existir, é porque ele não nasceu com vida. A alimentar, basicamente, é para identificar se existe algum leite, outro tipo de alimento dentro do estômago da criança. Caso tenha, é porque ela nasceu com vida. É importante que a gente não confundir esses alimentos, esse leite,
com induto sebáceo que é engolido pelo feto durante o período da gestação. É uma coisa diferente da outra. Mas dando continuidade agora, a bacteriana é basicamente quando a gente consegue identificar o processo de putrefação desses recém-nascidos. Se começar pela boca, pelo nariz e pelo ânus, é porque a gente está tratando de um nato morto, mas se o processo de putrefação começar pelas vias respiratórias e pelo tubo digestivo, é porque esse feto nasceu com vida. Agora, a docimacia úrica, basicamente é quando a gente encontra uratos dentro dos cálculos condutos renais do recém-nascido, que basicamente são pequenas estrias na região da zona medular desses condutos renais. Basicamente, eles surgem com um dia ou mais nas crianças, nos recém-nascidos, um dia ou mais de vida. Agora, por fim, do nervo óptico é quando a gente analisa o processo de mielinização desse nervo óptico, e ele é importante para identificar espaços de tempo, porque, por exemplo, o processo de mielinização ele começa a partir das 4 horas com vida e leva pelo menos a 4 dias, mais ou menos, para ele ser completo. Então, se já começou esse processo de mielinização, é porque o feto ele já nasceu aí com a vida. Se for completo, geralmente é porque tem mais de 4 dias vivos. Basicamente, esses são os exames utilizados nas dosimetrias extrapulmonares. Beleza, pessoal. Agora, dando continuidade ao seminário, vou explicar um pouco sobre o estado psíquico da parturiente. Primeiramente, a gente tem que entender que esse estado parturiente acontece no pós-parto da mulher. É um momento, inicia basicamente assim, com o rompimento da placenta até o período onde os hormônios da mulher vão voltando ao normal. O normal seria o período da pré-gravidez, que tem uma característica grande da gravidez, que é justamente essa mudança hormonal muito grande da mulher, que essa mudança hormonal pode ter alguns efeitos psíquicos, sim, e que esses efeitos psíquicos eles são agravados quando a mulher ela passa por um período de gravidez muito conturbado, complicado, enfrenta muitos problemas, não tem apoio, e que esse parto também é um parto com negligência, que pode ser, por exemplo, algum caso de violência obstétrica, e que esses processos relacionados à vida pessoal da gestante durante o parto, durante o pré-natal ou mesmo durante os primeiros dias do pós-parto tende a intensificar os efeitos que essa mudança hormonal ocorre. Então ela vai agir não necessariamente com base na sua vontade. A gente tem que esses hormônios eles condicionam esse estado parturiente, ele condiciona muito como a mulher vai se comportar. E muitos desses sentimentos são sentimentos de negação do filho, de rejeição, que esse sentimento, em um estado muito grave desses efeitos psíquicos da mudança hormonal, pode fazer com que a mulher venha matar o seu próprio filho. Não necessariamente porque ela quer, vamos assim dizer, mas por estar com sentimentos muito à flor da pele, falando em termos que não são técnicos. E por que é importante falar identificar esse momento pós-parto, esse efeito psíquico parturiente? Porque o artigo 123 do Código Penal estabelece que quando a mulher está passando por esse estado que eu estabeleci aqui e vem matar o seu filho, o seu recém-nascido, a gente está tratando de um homicídio privilegiado. Ou seja, é um tipo de homicídio classificado dentro do Código Penal que vai ter uma pena reduzida a, por exemplo, um homicídio doloso, mesmo que simples. Então, o que é muito importante que os médicos legais, dentro das provas periciais, eles comprovem que a mulher ela cometeu o assassinato do seu recém-nascido sobre os efeitos desse estado parturiente que eu narrei aqui. E quais são
tipos de processo de identificação que pode ser utilizado pelos peritos. Se a mulher passou ou não por um processo se o processo do parto foi um processo angustiante ou não, se teve algum problema, se teve, por exemplo, algum tipo de violência obstétrica que, enfim, influencia diretamente dentro da estabilidade psicológica da mulher, que já é bastante abalada justamente por conta dessas mudanças hormonais. Se a mulher ela lembra ou não do ocorrido, do fato, do assassinato da criança, se essa mulher ela tem antecedentes de psicopatia ou não, se ela tentou esconder o cadáver ou não. Então, basicamente, é isso o que esse efeito psicoparturiente, e é basicamente como eu expliquei como isso se enquadra dentro do Código Penal, e porque é de extrema importância que a perícia seja feita para identificar se esse estado psíquico da mulher influenciou ou não o fato, o assassinato da criança. Para finalizar minha parte, e um dos pontos finais também sobre o infanticídio, um dos últimos pontos é o exame do parto pregresso, que é basicamente para identificar se a mulher ela teve um parto recente ou não. Isso identificado, como está colocado aí no slide, sobre os corrimentos, sobre como estão os órgãos genitais internos dela, através de exames de toque e coisa do tipo, também sobre com as mamas, enfim, toda essa mudança recente que ocorre no corpo da mulher no seu pós-parto. E todos esses exames, essas perícias feitas para identificar o infanticídio é de extrema importância, porque aqui são produzidas provas que justamente é de extrema importância para uma decisão judicial, para uma sentença de um juiz, uma sentença adequada e justa, uma vez que essas provas, que essas identificações que foram faladas pelo grupo são deixadas de lado, a gente consegue perceber que as falhas jurídicas são muito mais recorrentes quando não tem provas periciais, seja de infanticídio, seja de aborto. Então assim, eu encerro minha fala e passo para minha colega encerrar o nosso seminário. Meu nome é Yasmin Oliveira e eu vou falar um pouquinho sobre a causa jurídica da morte na questão de infanticídio. Primeiramente, é importante entendermos que existem duas formas de causa-morte no que tange o infanticídio, podendo ser acidental ou criminosa, já que se for por morte natural, não se enquadra nos parâmetros de infanticídio. Sendo assim, as causas acidentais elas são aquelas que podem ocorrer antes, durante ou depois do parto. Antes do parto, a morte do feto ela pode ser acometida por um traumatismo diretamente sobre a parede abdominal. E essas lesões elas podem ser diagnosticadas pela perícia, até mesmo pela evolução observada na sobrevivência. Nas situações em geral, esses fetos eles costumam apresentar maceração, que seria o amolecimento e liquefação dos tecidos moles, que seria um tipo de necrose do feto. Durante o parto, nós podemos ter como exemplo a asfixia pelo descolamento prematuro da placenta, o enrolamento do cordão no pescoço, a penetração de líquidos nas vias respiratórias e a compressão da cabeça em pelves maternas estreitas são, na verdade, uma das causas mais comuns. Após o parto, é muito comum também que ocorra a morte acidental, tendo como exemplos a hemorragia do cordão, traumatismo, quedas e outros tipos de acidente. As causas criminosas, por sua vez, elas são provocadas por inúmeras modalidades de energia de ação. Então, das energias mecânicas, nós podemos ter a contusão, a compressão, a ação de objetos perfurantes, pérfuro-cortantes, corto-contundentes. Das energias físicas, podem ocorrer em razão do fator da temperatura, principalmente do calor no que tange a combustão e queimaduras. Das energias físico-químicas podem ocorrer por meio da esganadura, do estrangulamento, do afogamento, da sufocação, do confinamento e soterramento. E por fim, que é mais raro de acontecer, mas também pode ocorrer o envenenamento e a eletropressão. Então, uma situação que, de acordo com o Genival Veloso, ela precisa ser encarada seria o abandono do recém-nascido em locais inóspitos, ocasionando a sua morte. Algumas delas são em razão da inanição, que seria basicamente o feto ele morrer de fome,
Pode ser também pela ação da temperatura, seja pelo frio ou pelo calor, e também pelos animais de rapina. Eu vou falar também agora um pouquinho sobre o infanticídio seguido de carbonização do cadáver. Nesse caso, o recém-nascido ele é carbonizado após o infanticídio com o objetivo de fazer sumir as provas do delito. Então, existem 3 situações diferentes para o estudo da carbonização após a morte do recém-nascido. A primeira seria por apenas existirem cinzas, e aí vem a questão de se é possível determinar se elas são mesmo de um ser humano ou se, inclusive, se dá para saber se se trata de um feto a termo. A segunda seria em situações de semicarbonizados, com a presença de partes moles e elementos ósseos, e nesse caso se poderia ser atribuída a causa-mortes e uma identidade. A terceira é a carbonização que não foi intensa, e assim se a perícia ela poderia examinar e definir as lesões, se elas foram produzidas em vida ou só depois da morte, e além disso, se o feto ele nasceu vivo e qual seria o mecanismo da morte do infante. Para entender e resolver essas situações, Genival Veloso ela abordou o trabalho de um outro autor, que é uma obra em espanhol, mas traduzindo ela tem o título de Homicídio seguido de incineração de cadáveres de recém-nascido, considerações médico-legais. Então, primeiramente, vai tratar da análise química das cinzas, que a primeira vez que se teve uma distinção entre cinzas humanas em relação às cinzas vegetais e animais foi em 1845, por meio de diversas experiências que puderam concluir que as cinzas dos fetos elas são ácidas e elas possuem uma grande quantidade de cianeto de ferro, de ácido sulfídrico e fosfato de cálcio. Já as cinzas da madeira, por exemplo, elas possuem uma composição totalmente diferente, além de serem em quantidade e em qualidade inferiores comparadas à de um feto. Outro estudo apontam também que o aumento da quantidade de fósforo, que se for realmente as cinzas de ossos humanos, eles vão aumentar consideravelmente. No que tange o feto, a quantidade de fosfato vai depender de sua idade intrauterina. Em relação às peças ósseas entre as cinzas, em 1946, um estudioso do tema ele descobriu que é sempre possível a identificação de fragmentos ósseos nas cinzas. Sendo assim, com o estudo das cinzas, se pôde analisar que se fazem presentes as arcadas orbitárias do frontal, ossinhos do ouvido, rochedo, porção basilar do occipital, corpo de esfenoide, zigomático, arcada dentária do maxilar superior, a clavícula, o coxal e ilíacos. Ainda sobre essa questão, a diferença entre os ossos humanos e os ossos animais, eles podem ser realizados de 3 formas diferentes. O primeiro é pelo estudo macroscópico, que, diferentemente dos animais, os recém-nascidos eles não possuem suas epífises soldadas às diáfises. Pelo estudo histológico, que seria a diferença ela é analisada pelos canais de Hevers encontrados nos ossos. No homem é 3 vezes maior do que no animal, em questão de número. No homem também o seu diâmetro é superior ao do animal. O número de canais no homem é 10 vezes por campo, já o do animal é 40 vezes por campo. A direção dos canais no homem é sempre paralela ao grande eixo da diáfise, já no animal é totalmente irregular. E a terceira forma seria pelas reações biológicas, que nessa questão se usam as provas de anafilaxia, a fixação de complemento e a soroprecipitação. Em relação à idade fetal, nos casos de carbonização parcial, a idade fetal ela pode ser calculada analisando o corpo, pela estatura do cadáver, pelos núcleos de ossificação, pelo comprimento, bem como a relação dos ossos do crânio com a mandíbula. Como exemplo, a estatura fetal, ela principalmente após os 5 meses, basta dividir esse resultado por 5 para determinar a sua idade aproximada. Então, por exemplo, seria um feto que ele tem 30 centímetros, a sua idade é de 6 meses lunares. Quanto aos pontos radiológicos de ossificação, ou seja, a formação dos ossos,
nós temos que a clavícula ela é formada em meados do segundo mês, o rádio no começo do segundo mês, a ulna também no começo do segundo mês, o húmero no final do segundo mês, o fêmur em meados do segundo mês e as falanges das mãos ao final do terceiro mês. Esses são alguns exemplos, eu peguei apenas esses para resumir mais, mas existem diversos outros. Em relação à estatura fetal, nesse caso, tem-se as fórmulas de Balthazar, bem como a fórmula de Sidney Smith, que usam os parâmetros da diáfise femoral, humeral e tibial para que se saiba a questão da estatura do feto. Em relação ao sexo fetal, quando a genitália ela não é atingida pela carbonização, não há com o que se preocupar. No entanto, caso seja afetada, é um pouquinho mais complicado, pois apenas restariam os fragmentos cutâneos, e por conta disso, o diagnóstico ele é feito a partir da cromatina sexual de Barr, estando os corpúsculos ausentes no sexo masculino e presentes no sexo feminino. Se por um acaso apenas restarem partes ósseas para a perícia, o diagnóstico ele é feito pela análise dos condículos occipitais, que ficam nos ossos da pelve, mais localizado na região sacrolombar. Lembrando que o esqueleto fetal ele se diverge em muito dos parâmetros do esqueleto adulto. Em relação às características raciais do feto, é possível ser obtida pela apreciação da presença da melanina na pele, encontrada nos indivíduos de cor negra presentes nas camadas basal e granulosa da epiderme. Em relação à respiração autônoma, nos casos de carbonização, os exames realizados acerca das provas da vida extrauterina, como já foi falado anteriormente por outra pessoa, não possuem um valor de diagnóstico, não sendo muito úteis para essa questão em específico. Em síntese, nós temos que é sempre possível encontrar entre as cinzas do feto os rochedos, os arcos neurais, os ossículos do ouvido e corpo do esfenoide, podendo haver a identificação da espécie humana. Além disso, a idade, a estrutura, o sexo, a cor do feto, elas podem ser identificadas quando forem de grande relevância também para a esfera legispericial. Com isso, a gente encerra nosso seminário. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Na verdade, todo o grupo agradece. E é isso.